Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início, a mais uma das nossas aulas e hoje a gente vai falar sobre os distúrbios glicêmicos, casos de urgência. A gente vai falar sobre o manejo da hipo e da hiperglicemia na urgência e na emergência. E aí a gente vai falar, definição do que é glicemia na urgência e na emergência, qual a definição e quais as causas, sinais, sintomas e a avaliação inicial que nós profissionais da área da saúde devemos, estar atentos, quais as condutas, a gente precisa também estar pondo em prática e quais os tipos de monitoramento que auxiliam na prevenção, desses casos. Então vamos lá. A glicemia, ela é um indicador vital de saúde, tanto que é um dos sinais vitais que o profissional precisa avaliar. E seus distúrbios, eles são caracterizados por hipo, que é a diminuição, e a hiper, que é o aumento da glicemia, que são condições que exigem reconhecimento e intervenções imediatas, em situações de urgência e emergência. E é importante que a gente saiba compreender e agir rapidamente, para ser crucial, evitando complicações graves e salvar. E o que é a hiperglicemia? A hiperglicemia nada mais é do que um nível elevado de glicose no sangue. É uma condição séria, comum em diabéticos e em outras situações clínicas que exigem uma atenção imediata. E o que é a hipoglicemia? A hipoglicemia é a queda perigosa, da glicose no sangue. Ela pode ser grave e ocorrer não apenas em diabéticos, mas também em outras condições. Exemplos, a mulher no período da gestação. Professora, mas o que é essa glicose no sangue? A glicose, gente, ela é fonte de energia para o nosso corpo. Ela é responsável para a realização das atividades metabólicas. Entretanto, o nosso pâncreas, ele produz uma enzima chamada insulina que é responsável para realizar a quebra e a absorção dessa glicose. Quando você apresenta, distúrbios na liberação desses hormônios, o que acontece é um acúmulo dessa glicose no sangue e aí provoca a diabetes. E por que são urgências de emergências? Tanto o risco da hiperglicemia, que é o aumento, como da hipo, que é a diminuição da glicose no sangue, ela pode causar distúrbios em alguns órgãos vitais do nosso corpo. E um exemplo disso é o risco de coma diabético ou hipoglicêmico. Pode também causar convulsões e danos cerebrais. O nosso cérebro ele precisa de oxigenação. E uma das fontes responsáveis pela oxigenação é a glicose, é o açúcar dentro do nosso corpo. Pode também levar à falência de órgãos rapidamente, no caso os rins, morte cerebral, e precisa de intervenções que sejam caracterizadas imediato como hipo ou como hiper, porque são duas condutas completamente diferentes para evitar sequelas e óbito. Quais os sinais e sintomas, professora, da hiperglicemia? A hiperglicemia, ela causa muito a sede e urina, que a gente chama de polidispepsia e poliúria, uma fome excessiva e cansaço, que é a polifagia e a fadiga, uma visão turva, a boca seca, o hálito cetônico, que a gente chama de cetoacidose diabética. A paciente ele fica com um cheiro de álcool como se ele tivesse consumido bebida alcoólica. Isso é bem característico de paciente que está com a glicemia muito elevada e pode indicar urgência, então precisa-se imediatamente procurar ajuda, para iniciar um tratamento que faça com que essa glicemia ela baixe. Sinais e sintomas da hipoglicemia reconhecer tremores, suores, tonturas e confusão mental. Também tem a questão da irritabilidade e da fome súbita, que é bem comum, da hipoglicemia. E casos graves, eles podem levar a convulsões ou perda de consciência. Por quê, professora? Porque o teu corpo, ele vai buscar
ele vai buscar essa fonte de energia de outros órgãos, de outros. A gente tem um depósito no nosso corpo, que é o tecido adiposo, que ele é um tecido para esse tipo de urgência. Então, ele vai lá e puxa, né, essa energia, ele vai retirar de algum outro órgão. Causas comuns da hiperglicemia é uma dose alta de insulina, a questão de medicamento inadequado, infecções, pessoas que são diabéticas, elas em caso de infecções como gripes e resfriado, ela tem esse desequilíbrio causado pelo aumento da glicose, estresse físico ou emocional intenso, o uso de certos medicamentos, né, principalmente a base de corticoides, também faz com que a pessoa tenha um aumento, ou então que a medicação não faça o devidamente o efeito desejado. E as causas comuns da hipoglicemia: o excesso de insulina ou de medicamentos, pular refeições, exercícios intensos sem compensação, e álcool pode fazer com que tenha uma queda abrupta da glicose no sangue. Avaliação inicial, né, do profissional da saúde. Precisa fazer uma anamnese rápida, que é a coleta do histórico recente, sinais, sintomas, se faz uso de alguma medicação, se o paciente é diabético, quando foi a última refeição. Um exame físico bem focado, você vai avaliar o nível de consciência do paciente, a pele, a respiração, o restante sinais vitais rapidamente. E a glicemia capilar, você vai fazer, né, o teste da glicemia capilar, e aí você vai identificar se o paciente está com hiper, né, se está acima dos padrões normais, ou se ele está hiper, está abaixo dos padrões normais de glicose no sangue. E qual a conduta no caso de hipoglicemia grave? O paciente ele vai ficar inconsciente ou incapaz, né, de deglutir, então exige uma ação imediata. Precisa se fazer a administração do glucagon intramuscular, né, 1 miligrama, ou então da glicose endovenosa, né, que precisa ser de 25 a 50 miligramas, e monitorar continuamente a glicemia e os sinais vitais desse paciente. Então, ele precisa ser levado de imediato para profissionais que são gabaritados para realizar esse tipo de conduta. E a conduta no caso da hiperglicemia sintomática, aquele que ele apresenta os sintomas, é a hidratação oral, se possível, intravenosa, caso não seja necessário, monitorar a glicemia capilar rigorosamente de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, preparar a insulina conforme a prescrição médica e avaliar sinais e sintomas e o nível de consciência. O paciente que tem um aumento da glicose, ele também pode ter confusão mental. E o monitoramento, precisa fazer um monitoramento contínuo, ver se as intervenções estão tendo uma resposta rápida. Caso não, precisa-se entrar com um novo protocolo, né? E fazer uma documentação precisa, avaliar o paciente e prescrever lá no prontuário. E educação em saúde e na emergência. Hoje, nós profissionais de enfermagem, a gente deve orientar, né, rapidamente o paciente, a família do paciente e os cuidadores desse paciente sobre esses distúrbios glicêmicos, quais são os sinais de alerta e a importância de adesão ao tratamento, né? Porque isso é crucial para a segurança do mesmo, para evitar esse tipo de situação. Então, a gente orienta muito que os cuidadores fiquem atentos, né? E façam uma avaliação e esteja. Hoje a gente consegue monitorar em casa, né? A grande maioria das pessoas com um aparelho que é manual, né? Que é o aparelhozinho que faz o teste glicêmico. Então, assim, a gente sempre orienta como é que se deve fazer, quais os horários que se deve fazer. A gente orienta quanto aos valores de referência para evitar esse tipo de situação que, se não entrar com a intervenção imediata, pode levar ao óbito desse paciente. Então, assim, é muito importante, né, que o profissional cuidador, né,
tem que identificar precocemente, saber como intervir de forma rápida nesses distúrbios glicêmicos, podendo atuar, né, para prevenir essas complicações, tanto agudas como crônicas, minimizando o impacto, né, na saúde do paciente a longo prazo. Então, né, hoje a gente está finalizando, a gente pôde concluir que os distúrbios glicêmicos, eles são emergências que exigem uma ação rápida. O profissional que cuida desse paciente, que são vocês, futuros cuidadores, precisa reconhecer os sinais e sintomas, tanto da hiper como da hipo, né? Fazer uma avaliação inicial capilar, aprender a fazer o teste de glicemia de forma correta, reconhecer os valores de forma correta. E aí precisa seguir as condutas específicas para cada uma das condições, né? E fazer um monitoramento e uma educação, porque isso previne dessas complicações graves. Então, aqui a gente fez uma pequena introdução sobre esses distúrbios glicêmicos que são muito comuns, principalmente em idosos que são diabéticos, mas que também se apresentam em outros pacientes com outras comorbidades. Então, aguardo vocês até uma próxima aula. Finalizem a nossa atividade e eu aguardo vocês aí quando iniciar nossas aulas presenciais.